Boa noite, começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. Com o aumento das internações, o governo paulista determina que hospitais não desmontem os leitos de UTI e enfermaria reservados a pacientes da Covid-19. Chegam a São Paulo as primeiras 120 mil doses da Coronavac. Elas vão ficar armazenadas até a aprovação do uso da vacina. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, o governo abre mais de 80 leitos extras para pacientes com coronavírus. E só o comércio essencial vai poder funcionar em 50 municípios de Minas Gerais. Por causa da crise no Amapá, a Justiça afasta a diretoria da ANEEL, a agência que regula o setor de energia elétrica no Brasil. Estudo mostra que no ano passado, pelo menos 2 pessoas por dia foram vítimas de crime de racismo no Rio. E as mulheres que aproveitaram a quarentena para estudar o mundo dos negócios e se tornaram empreendedoras. As primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac chegaram hoje a São Paulo. E com o aumento dos casos e internações, o governo determinou que todos os leitos hospitalares de Covid-19 sejam mantidos, além da suspensão do agendamento das cirurgias não urgentes. O primeiro lote com 120 mil doses da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, chegou hoje de manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No total, serão 6 milhões de doses prontas que devem chegar até dezembro. Elas vão ficar armazenadas em um local não divulgado, à espera da conclusão dos testes clínicos e da aprovação da Anvisa para aplicação. Até o momento, a Coronavac mostrou que é segura e produz anticorpos, mas ainda faltam os resultados sobre a eficácia do imunizante. A vacina que salva, a vacina que protege, a vacina que nos dará a possibilidade de termos o novo. Essas 120 mil vacinas representam o início do processo que culminará com 46 milhões de vacinas até meados de janeiro, mais adicional para completar 60 milhões até final de fevereiro. O Centro de Contingência da Covid-19 voltou a falar sobre o aumento de casos e internações. A taxa de ocupação das UTIs da Grande São Paulo chegou a 49,7%. E para evitar problemas no atendimento aos pacientes, medidas preventivas foram adotadas. E por causa dos novos casos e internações pelo coronavírus, o governo de São Paulo vai assinar um decreto para que nenhum hospital desmobilize os leitos exclusivos da Covid-19. Cirurgias eletivas também estão suspensas. O governo acredita que não será necessário reativar os hospitais de campanha, mas não descarta adotar medidas mais restritivas se necessário, porém sem possibilidade de lockdown. O governo do estado de São Paulo ele descarta totalmente a realização de um lockdown. Isso não foi feito nem lá nos primórdios e nem nos períodos em que nós tínhamos realmente uma taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva que superavam 95%, algumas chegavam a atingir 100%. Hoje, nós temos leitos disponíveis, nós temos respiradores. Após o adiamento da classificação do Plano São Paulo do dia 16 para o dia 30, o governo decidiu que essa análise voltará a ser feita a cada 14 dias e não a cada mês. O governo também destacou que a movimentação provocada pelas eleições e a proximidade das festas de fim de ano são outros pontos que merecem atenção e cuidado. Você viu na reportagem que o governo paulista descarta um isolamento mais radical, mas estuda algumas outras medidas. Eu apurei que entre essas medidas estão, num primeiro momento, uma restrição maior dos horários de funcionamento de shoppings, bares, restaurantes e parques. E um alerta para o governo. A população paulista está indignada com as aglomerações no transporte coletivo. E o prefeito de São Paulo admitiu um aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública e privada da cidade por causa da Covid-19. Para Bruno Covas, a situação está sob controle e não existe a necessidade de impor medidas mais restritivas. O prefeito da maior cidade do país disse que não há motivo para alarde, mas é preciso manter os mesmos cuidados de antes. A pandemia continua a existir e continua a ser um desafio
a ser enfrentado. Nós vamos continuar a priorizar a proteção da vida na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo diz que os números de casos e também de óbitos são estáveis nesse momento. A estrutura de atendimento é suficiente, mas houve um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 em função de um crescimento de casos nas classes A e B. Nos hospitais municipais, a ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 cresceu 15% em 7 dias e chegou a 48%, número próximo ao início de agosto, quando atingiu 50%. A oferta de leitos também mudou. Em março, 13% eram ocupados por pacientes de fora da capital. Hoje, 20% das vagas são usadas por doentes de outros municípios. Uma das áreas que mais exigem atenção do poder público nesse momento é a educação. Não vamos ampliar a liberação do que diz respeito à educação na cidade de São Paulo. Vamos manter o ensino médio aberto e vamos manter para o ensino fundamental a autorização das atividades extracurriculares. O aumento do número de casos da Covid-19 levou o governo de Minas Gerais a rever as etapas de flexibilização do comércio em 2 regiões do estado. Com a decisão, 50 municípios voltaram para a chamada Onda Vermelha. Glacione testou positivo para a Covid-19 há 4 meses e teve muitas complicações. O marido e as filhas não foram contaminados, mas com o crescimento do número de casos, a preocupação da família aumentou. Uma doença muito desconfortável. Tive problemas na visão, tive problemas de falta de paladar, então tive várias sequelas, ainda sinto algumas sequelas. De ontem para hoje, Minas Gerais registrou quase 2.600 novos casos e 43 mortes pela Covid-19. Há 14 dias foram pouco mais de 1.000 casos em 24 horas e 19 óbitos. Em Belo Horizonte, as 2 maiores redes de hospitais particulares informaram que desde o começo do mês, as internações e a procura por consultas de casos suspeitos também cresceram. Nós não temos nenhuma evidência neste momento em que nós estamos com uma tendência aumento ou uma segunda onda. Então, modificações, flutuações na ocupação, isso nós estamos vendo em todo o estado. Em algum momento aumenta um pouquinho, depois cai, e isso tem sido uma tendência do estado como um todo. A situação é mais preocupante no leste e nordeste do estado. Nessas regiões, o número de casos aumentou 11%. Por isso, o governo de Minas decidiu rever as etapas de flexibilização do comércio. No total, 50 cidades voltaram para a chamada Onda Vermelha do programa Minas Consciente. Nesta etapa, só o comércio essencial pode funcionar. Farmácias, padarias, açougues e supermercados. De uma forma geral, hoje, nós não temos nenhuma sinalização de explosão de casos. O que nós precisamos é, sim, ter uma sinalização, que é o que foi dada no Minas Consciente, que é preciso tomar cuidado. Isso que é essa sinalização atual do Minas Consciente. Para as autoridades da área da saúde, o momento é de reforçar as medidas de proteção. A epidemia não acabou, a transmissão do vírus não acabou. Então, se nós tomarmos cuidados, usarmos máscaras, higiene das mãos, principalmente não aglomerarmos, nós continuamos na onda verde, que significa aquela onda que as pessoas estão voltando a uma vida próxima do que era a vida normal anteriormente. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro vai abrir 83 novos leitos em 4 hospitais da capital e 1 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para atender os pacientes com coronavírus. A pasta também ampliou a testagem nas unidades de saúde. O aumento do número de casos no Rio preocupa as autoridades. A taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 na rede pública ultrapassou os 80%. Nas enfermarias, a ocupação está em torno de 60%. O estado contabiliza 21.806 mortes e 334.514 casos confirmados da doença. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 5.407.000 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Outras 406 mil estão em acompanhamento e 168 mil perderam a vida em decorrência do vírus.
Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia, é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. Durante a operação, 12 criminosos foram presos. Entre eles está o chefe da quadrilha, comparsas e laranjas que emprestavam o nome para o aluguel de carros usados nos crimes. O grupo atuava em bairros nobres da capital paulista, como Moema, Brooklyn e Jardins. Na ação, foram apreendidos 2 carros, uma moto, relógios, joias, equipamentos eletrônicos e uma quantia em dinheiro. Segundo a investigação, a quadrilha recebia informações de pessoas que avaliavam o relógio no pulso das vítimas e depois, em uma moto, o assalto era consumado. Nós estamos agora indo atrás dos informantes deles, as pessoas que passam a informação da vítima, do alvo deles, que são garçons, porteiros, pessoas que trabalham nos valets, que detectam o relógio de alto valor e informam a quadrilha. 6 informantes foram identificados e estão foragidos. 4 pessoas morreram após um carro perder o controle e cair na Baía de Guanabara, na região portuária do Rio de Janeiro. Dor e revolta. Tá a família toda aí destroçada aí, sem orientação, sem saber o que fazer. Foram 4 vidas, 4 pais de família. Ele deixou um filho de 12 anos. Como é que fica isso? O acidente aconteceu ontem à noite na área do Armazém 10 do Cais do Porto. Um carro de uma empresa de logística que opera no local transportava 5 funcionários quando o motorista perdeu o controle do veículo, caiu na Baía de Guanabara e afundou. Estão lá no fundo d'água, um conseguiu sair, a ambulância está aqui. Pela hora é muito difícil os caras terem se salvado. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros levaram cerca de 2 horas para encontrar as vítimas. Denilson Cruz, de 53 anos, Luiz Carlos Silva, de 40, Rogério Sacramento, de 48 e Paulo Almeida, de 34 anos, morreram afogados. O 5º ocupante do carro, identificado como Eduardo Pontes, estava no banco de trás e foi o único sobrevivente. Assim que percebeu que o veículo ia cair na água, o funcionário abriu a porta e pulou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele não precisou de atendimento médico e foi liberado no local. Em uma rede social, Eduardo publicou uma mensagem lamentando a morte dos 4 amigos e agradecendo por ter sobrevivido ao acidente. Familiares das vítimas contaram que o acidente foi uma tragédia anunciada e eles já tinham denunciado a falta de segurança no trabalho e os atrasos nos pagamentos. Eles estão com pagamento atrasado, saiu metade, a firma está se arrastando há muito tempo. Teve um que só sobreviveu porque faltou, porque não tinha passagem para chegar na empresa. E ele cansava de falar para mim: Paula, se acontecer alguma coisa comigo lá dentro do cais, você abre a boca e fala das condições de trabalho. Não deixa as vidas que vão se perder lá dentro em vão, porque vai acontecer um acidente. Ele cansava de me avisar. Representantes da empresa Penan Serviços Marítimos estiveram hoje no Instituto Médico Legal, mas não quiseram falar com a imprensa. Em nota, a Penan Serviços Marítimos lamentou o acidente e afirmou que está prestando apoio aos familiares das vítimas. Disse ainda que está tomando providências administrativas em relação aos demais funcionários da empresa.
O motorista que matou e atropelou a cicloativista Marina Harcott também foi indiciado por beber antes de dirigir. O empresário José Maria da Costa Júnior já tinha sido denunciado por homicídio culposo, sem intenção de matar, além de fugir do local do acidente sem prestar socorro. Ele nega que tenha bebido, mas a comanda de um bar mostra que ele comprou uísque. Uma amiga dele, que estava no veículo no momento do acidente, confirmou o consumo da bebida. Ela também foi indiciada por omissão de socorro e os dois vão responder aos crimes em liberdade. Ex-deputado é preso pela Polícia Federal em Fortaleza com mais de R$2 milhões em espécie. Ele é investigado por fraudes em licitações. A segunda fase da Operação KM Livre foi deflagrada hoje pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Um dos alvos é um ex-deputado estadual e federal do Ceará. O nome não foi revelado. Ele foi preso em flagrante na sede de uma de suas empresas locadoras de veículos com mais de R$2 milhões em espécie. Segundo a Polícia Federal, o deputado é investigado por liderar um esquema fraudulento que movimentou mais de R$600 milhões nos últimos 20 anos nas gestões da Prefeitura de Fortaleza. A organização criminosa criava empresas fantasmas com nomes de laranjas para vencer as licitações. As investigações continuam. A Prefeitura de Fortaleza disse não saber do que se trata a operação, já que a investigação gira em torno de uma empresa privada, sem que nenhum servidor municipal ou órgão da administração local tenham sido alvo das buscas. Como sempre, a gestão apoia toda e qualquer operação séria. A Justiça Federal do Amapá determinou o afastamento da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A decisão faz parte de uma ação popular movida pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá. A medida tem como objetivo evitar que os diretores interfiram na investigação que apura as responsabilidades pelo apagão que atinge o Estado desde o dia 3 de novembro. Após o afastamento da diretoria, o TCU, Tribunal de Contas da União, e a Polícia Federal terão um prazo de 30 dias para realizar todas as diligências e auditorias necessárias para esclarecer as causas do apagão. A população ainda passa por rodízios e falta de energia nas 16 cidades do estado. Em nota, a ANEEL disse que vai recorrer da decisão da Justiça. O Operador Nacional do Sistema Elétrico disse que ainda não foi intimado e que, após a notificação, tomará as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão. E hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de ações de auxílio à população do Amapá. Bolsonaro deve visitar o estado neste sábado. E agora vamos à previsão do tempo. As pancadas de chuva ficam mais concentradas no centro-norte do país. A zona de convergência intertropical vai deixar o tempo fechado e com temporal entre o Acre, Goiás, passando por Tocantins até áreas do sudeste. Sexta-feira chuvosa e encoberta entre o sul da Bahia e o litoral do Paraná. No Rio de Janeiro, o tempo fica bastante instável nos próximos dias, com chuvas isoladas e baixas temperaturas, pelo menos até sábado. Mínima de 18 e não passa dos 23 graus. O sol aparece mais amanhã na capital paulista, mas a sensação de friozinho continua e tem possibilidade de chuva fraca no fim de semana. Máxima de 21 graus nesta sexta e mínima de apenas 15 graus no sábado. O tempo fica mais aberto entre o Mato Grosso do Sul e a maior parte do sul do Brasil, mas a madrugada ainda vai ser fria. Mínima de 16 graus em Porto Alegre e Campo Grande. Na capital do Mato Grosso do Sul, a tarde esquenta bem. A máxima chega aos 30 graus. A chuva aumenta nos próximos dias no Nordeste e as temperaturas seguem altas. Máxima de 32 graus em Fortaleza e 30 graus em Natal e Recife. E hoje é o dia do empreendedorismo feminino. E um levantamento mostrou que elas aproveitaram a pandemia para estudar mais sobre o mundo dos negócios e fazer mudanças estratégicas.
Foi no momento de pandemia que a Lucimar decidiu empreender no ramo de panificação. Começou ainda de forma artesanal e foi se profissionalizando. A nova empresa já tem trazido resultados promissores. A gente está evoluindo no negócio, né, pensando sempre em progredir, e a gente já está com a certeza de que isso aqui vai ser o nosso futuro mesmo. Para ajudar mulheres que querem se tornar empreendedoras, a Lilian dá cursos de como investir no próprio negócio. Os principais fatores, você teria que ver quais são os recursos que você precisa, de tempo, de dinheiro e de pessoas. E, principalmente, o que você faz bem, que você pode transformar em algo, em um produto ou um serviço. Uma pesquisa feita pela Rede Mulher Empreendedora entre setembro e outubro mostra que na pandemia as mulheres focaram em mudanças estratégicas nos negócios e passaram a ampliar os conhecimentos sobre empreendedorismo, enquanto os homens buscaram cortar gastos e obter empréstimos para lidar com os impactos da crise. O estudo revela ainda que 65% das mulheres já participaram de cursos e capacitações em negócios. Na proporção de novos empreendedores com menos de 3 anos de experiência, as mulheres representam 68% contra 74% dos homens, mas apresentam maior taxa de formalização nos negócios, 62%. Já eles, 47%. Só que as brasileiras ainda recebem menos. Entre as empresas com faturamento médio mensal de até R$ 2.500, as lideradas por mulheres somam 50% contra 40% daquelas que têm gestão masculina. Raquel também faz parte dessa estatística. Abriu um sacolão e assumiu todos os desafios de manter o estabelecimento. Além de se preocupar em oferecer qualidade nos produtos, ela vê o negócio como uma responsabilidade social. É muito bom você, como mulher, né, estar à frente das coisas, você gerar empregos para outras pessoas, entendeu? Você trabalhar com gente também é muito bom. Vamos conferir agora como é que foi a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo no segundo turno. O candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, passou a manhã no Itaim Paulista, zona leste da capital. Ele tomou café numa padaria e depois visitou o comércio da região. Covas falou sobre a pesquisa Ibope, divulgada ontem, em que aparece com 47% da preferência entre os eleitores, enquanto Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35% das intenções de voto. A pesquisa deixa a gente muito animado, a pesquisa não substitui a eleição. É importante as pessoas que estão nos apoiando nesse momento manterem esse tipo de atitude, conseguir mais um voto. A gente continua até sábado que vem, até quando a legislação permite, na rua, conquistando os eleitores. Hoje, o PSL, Partido Social Liberal, e a ex-candidata Joyce Hasselmann anunciaram apoio a Bruno Covas neste segundo turno. A expectativa agora é com o horário eleitoral gratuito que começa amanhã. Covas e Boulos terão o mesmo tempo na TV e no rádio, 5 minutos cada um. Para Covas, é um pouco mais do que os 3 minutos e 29 segundos do primeiro turno. Já para Boulos, uma grande diferença, porque ele tinha apenas 17 segundos. Nesta quinta-feira, Guilherme Boulos se reuniu com especialistas para apresentar propostas para São Paulo. Segundo o candidato, o plano de governo foi construído com participação de estudiosos de diferentes áreas e discutido com setores organizados e também com a população. Nessa manhã a gente fez uma reunião com uma série de especialistas, estudiosos de várias áreas, para conversar sobre o nosso programa de governo, nosso plano para São Paulo, para estar junto com pessoas que estão nos ajudando a pensar a cidade, que vão nos ajudar de um modo ou de outro também a governar essa cidade. À tarde, Boulos participou de um ato em defesa do Hospital e Maternidade Mário Denhi, na zona oeste da capital. E confira o resultado da pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno em São Paulo. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, lidera as intenções de voto com 48%. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece com 35%. Brancos e nulos somaram 13%. A pesquisa ouviu 1.254 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro e foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo.
Agora vamos à pesquisa Datafolha de intenção de voto para o segundo turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, lidera as intenções de voto com 54%. Já o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece com 21%. Brancos e nulos somaram 22%. A pesquisa ouviu 1.064 eleitores entre os dias 17 e 18 de novembro. O estudo foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Um estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro aponta que no ano passado, duas pessoas sofreram crime de racismo por dia no estado. Mas esse número pode ser ainda maior, já que muita gente não denuncia. Há 3 meses, Bernardo, que é confeiteiro, foi a um supermercado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele queria comprar ingredientes para fazer o próprio bolo de aniversário. O jovem conta que, por causa da cor da pele, foi perseguido por um segurança e acusado de roubar produtos, mesmo depois de pagar pelo que comprou. Quando eu estava indo embora, o segurança passa do meu lado e me chama de ladrão. Eu fui e perguntei para ele se ele estava com algum problema comigo. Aí ele começou a questionar, você acha que eu não vi, você acha que eu sou cego? Eu falei, tá bom, se você não é cego, vamos lá resolver isso com o gerente. Aí o gerente me perguntou se eu frequentava o mercado, porque talvez o segurança já tinha marcado a minha cara. Depois que a história se espalhou pela internet, Bernardo foi convencido a procurar a polícia. Uma investigação foi aberta e o mercado demitiu os acusados de perseguir o jovem. Uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio mostra que casos como este são frequentes no estado. Segundo o ISP, o Rio registra, em média, 2 episódios de racismo por dia. Os dados estão em um dossiê de crimes raciais. Os números apontam que, em 2019, 1.706 pessoas foram vítimas de crimes praticados contra a honra, como injúria por preconceito, injúria racial ou preconceito de raça ou cor. 844 pessoas foram vítimas de discriminação racial no estado, sendo 766 negras. Mais de 58% eram mulheres. Em 42,9% dos casos, a vítima não tinha ligação com o agressor. O perfil da vítima, a forma como o racismo se manifesta socialmente, ele não se dá de maneira pontual. Não é algo que se restringe ao ambiente familiar, não é algo que se restringe ao ambiente de trabalho, é algo estrutural de fato. Segundo o Instituto de Segurança Pública, apesar de elevados, os números não refletem a realidade do preconceito racial no estado. O ISP estima que exista subnotificação, ou seja, que muitos casos sequer sejam denunciados. É importante denunciar, é importante que a lei penal seja aplicada e que a gente converse sobre o tema, porque é preciso também abandonar a passividade. Não basta não ser o autor de discriminação racial. É preciso repreender a discriminação, porque nós vimos que a omissão também é uma maneira de o racismo se manifestar entre nós. Muitas vezes, a decisão de não denunciar se dá pela descrença na investigação e na punição. Foi por isso que Sara nunca ficou à vontade para registrar na polícia os diversos casos de preconceito que sofreu. Eu nunca fiz nenhuma denúncia. Nenhum dos colégios que eu estudei, ou nenhuma das pessoas que fizeram algo comigo, como diversos casos que eu acompanho, pessoas na internet, pessoas negras, sabe? E elas falam mesmo que chega lá e não é atendido, ou então é taxado como bobeira. E aí no lugar que você era para se sentir acolhido, fazendo uma denúncia, numa delegacia, você não tem o suporte. E morreu em São Paulo um paciente que passou 51 anos internado no Hospital das Clínicas. Paulo Henrique Machado chegou à unidade médica em 1969, quando tinha apenas 2 anos. Devido à poliomielite, ele vivia ligado a um respirador artificial. Apesar de todas as dificuldades, o bom humor e a vontade de viver serviram de exemplo e motivação para as pessoas. Por isso, ele também foi personagem de muitas reportagens. O paciente concluiu o ensino médio no hospital e se comunicava com o mundo por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp anunciaram hoje que mais de 1.000 contas do aplicativo foram banidas por disparo de mensagens em massa durante a campanha do primeiro turno das eleições municipais. As contas foram denunciadas pela população em uma plataforma conjunta criada pelo TSE e pelo WhatsApp. Já uma análise feita pela Polícia Federal em conjunto com o tribunal aponta que o ataque hacker, que
que acessou dados de servidores do TSE foi mais amplo do que o divulgado inicialmente. É provável que a ação tenha ocorrido antes de 1º de setembro, quando foram acessadas informações como endereços e telefones no portal do servidor que não tem relação com o sistema usado na eleição. Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Paulista, uma das principais vias de São Paulo, e deixou uma idosa ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a árvore caiu em cima de um carro. Dentro do veículo estava uma idosa de 86 anos que fraturou a perna, sofreu um corte na mão e foi encaminhada para um pronto-socorro da região. Quando chegamos no local, o veículo já tinha saído debaixo da árvore, tinha uma vítima retida no veículo, onde a gente fez o salvamento. A motorista, sobrinha da idosa, não ficou ferida. Os bombeiros tiveram que cortar a árvore para liberar a via. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que o governo preste esclarecimentos sobre a nomeação de reitores e vice-reitores das universidades federais. A decisão de Fachin foi tomada dentro de uma ação da OAB que pede que o presidente indique para os cargos apenas os primeiros nomes das listas tríplices enviadas pelas instituições federais de ensino superior. Fachin também pediu informações à Advocacia Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. O prazo de resposta é de 5 dias. Procurado, o Palácio do Planalto disse que não comentaria a decisão. A AGU e a PGR ainda não se pronunciaram. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.